Olá, pessoal! Nesse vídeo falaremos sobre eletrostática. Assunto: capacitores elétricos. Mapa mental 8 de 8. Um capacitor ou um condensador é um elemento capaz de armazenar carga elétrica. O capacitor mais simples que existe chama-se capacitor plano. São duas placas planas, paralelas entre si, colocadas próximas uma da outra. Essas placas são ligadas aos terminais de um gerador, para que ocorra TDP. Uma das placas é ligada ao polo positivo do gerador, portanto, eletriza-se positivamente. A outra placa é ligada ao polo negativo do gerador, portanto, eletriza-se negativamente. Aparece, então, um campo elétrico entre as placas. Devido a essa configuração, a representação de um capacitor é essa que aparece aqui para você. Duas linhas paralelas entre si, representando as placas do capacitor plano. Só existe corrente elétrica neste circuito enquanto o capacitor estiver sendo carregado ou descarregado. Importantíssimo. Após a carga do capacitor, não haverá mais movimento de cargas no circuito, ou seja, não haverá mais corrente elétrica. Podemos calcular, então, para um capacitor, a sua capacidade ou capacitância. A capacitância de um capacitor pode ser calculado como a carga que ele consegue armazenar, dividido pela DDP em que ele está submetido. Uma das maneiras para se aumentar o valor da carga que um capacitor pode armazenar é inserir entre as placas um dielétrico. Dielétrico é um isolante. Quando há a presença de um dielétrico em um capacitor plano, sua capacitância pode ser calculada como epsilon, a permissividade elétrica desse dielétrico, vezes a área das placas do capacitor, de cada uma das placas, dividido por D, que é a distância entre as placas. A permissividade elétrica do vácuo é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Um gráfico representando a quantidade de carga armazenada no capacitor pela DDP em que ele está submetido é sempre uma linha reta inclinada. Se calcularmos a área abaixo desta curva, desta linha, nós encontraremos o valor da energia potencial elétrica armazenada no capacitor. A energia elétrica armazenada no capacitor pode ser calculada como o produto da carga pela DDP dividido por 2, ou a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Podemos fazer associação de capacitores. Primeira maneira, em série. Ligar capacitores em série significa ligar uma das placas positiva com a negativa com a negativa, e assim sucessivamente. Colocar um capacitor na frente do outro. A capacitância equivalente desta associação de capacitores pode ser dado por o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias parciais. Outra maneira de se associar capacitores é em paralelo. Então, eu ligo uma placa positiva com outra positiva, com outra positiva e assim sucessivamente. Para calcular o valor da capacitância equivalente, fazemos a soma das capacitâncias parciais. Encerramos o mapa mental 8 de 8
sobre capacitores elétricos no assunto de eletrostática. Um abraço.